Declaro aberta a 26ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura. Convido Almir Fernandes para secretariar os trabalhos, junto com o segundo secretário, vereador João da Costa. João da Costa aqui? Já foi mencionado, não tem como voltar. Peço ao senhor, segundo secretário, vereador Almir Fernandes, para ler a ata. Ata da terceira reunião extraordinária do primeiro período da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 10 de abril de 2019. Presidência do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques, aos 10 dias do mês de abril do ano 2019, às 16h02, na sala João Negro Monte Filho, sala das sessões, no andar terra da Casa Zé Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Eduardo Marques, ocupar a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Heriberto Rafael e Almir Fernando. Havendo número legal, o seu presidente declarou aberto o trabalho, solicitando ao primeiro secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito, não havendo nenhum questionamento sobre a ata, a mesma foi aprovada sem restrições. Em seguida, o seu presidente determinou ao segundo secretário que procedesse a chamada regimental, a oportunidade que for registrada a presença dos senhores vereadores, membros desse poder. Foram justificadas a ausência dos vereadores Alcides Teixeira Neto, Alino Mariano, Carlos Guedes, Gilberto Alves, Marco de Bria, Michele Colles e Jairo Brito. Havendo número legal, o seu presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, da qual constou a seguinte matéria: segunda discussão, maioria absoluta do parecer 154/2019, da Comissão de Legislação e Justiça, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 6, de autoria do chefe do Poder Executivo, que revoga o parágrafo 1º do artigo 14 da Lei Municipal 16.776, 19 de junho de 2002, e da outras providências. Caminhou o voto sim o vereador Heriberto Rafael, também caminhou o voto sim o vereador Renato Antunes. Votaram sim os vereadores Aderaldo Pinto, Herto Luna, Aimee Carvalho, Almir Fernando, Ana Lúcia, André Regis, Benjamin da Saúde, Chico Kiko, Davi Muniz, Eduardo Cheira, Eduardo Marcos, Heriberto Rafael, Felipe Francis Maia, Hélio Guabiraba, Ivão Moraes, Jaime Asfora, João da Costa, Júnior Bocão, Gorete Queiroz, Natália de Menudo, Renato Antunes, Ricardo Cruz, Rogério de Luca, Romerinho Jatobá, Samuel Salazar e Uto Brito. Total 26 votos sim, votou não o vereador Rinaldo Júnior, total 1, foi aprovado. Seu presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do prolongamento da ordem do dia, da qual constou a seguinte matéria: discussão do parecer 155/2019 da Comissão de Redação ao projeto de lei número 6 de 2019, da autoria do Poder Executivo, foi aprovado. No horário destinado ao grande expediente, o primeiro orador ocupado a tribuna, vereador Jaime Asfora, tratou da Lei 18.518/2018, sancionada pelo prefeito Geraldo Júnior no dia 20 de novembro de 2018, informou que a mesma foi objeto de 3 audiências públicas. Foi aparteado pelo... O próximo orador ocupado a tribuna, vereador Ricardo Cruz, tratou acerca dos terrenos em Brasília Teimosa, na Zona Sul da cidade do Recife, informou que as pessoas não têm a escritura pública e que não são proprietárias de sua residência. Agradeceu o interesse da gestão para resolver o problema desses moradores e informou que irá fazer uma reunião para tratar sobre o assunto. Próximo orador ocupado a tribuna, vereador Renato Antunes, enfatizou a fala do vereador Jaime Asfora e informou que a cidade precisa de gestão e liderança. Criticou a falta de atendimento aos pedidos feitos ao Executivo. Foi aparteado pelos vereadores Jaime Asfora, que parabenizou o vereador Renato Antunes, e se associou às críticas feitas pelo mesmo na tribuna. André Regis, que concorda com o vereador Renato Antunes, foi chamado de arrogante, pois o mesmo tem um bom trabalho como oposição nesta casa. Nada mais havendo a tratar, o seu presidente convocou a casa para se reunir na próxima sexta-feira, às 10 horas, em caráter solene, no local do costume, e declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de aprovada vai ser assinada por quem direito. Senhor presidente, lhe data. Coloco a ata em discussão, em votação, aprovado. Queria solicitar ao secretário a leitura do expediente do dia. Senhor presidente, o expediente do dia consta aqui o ofício número 19 da Secretaria do Governo, como também o ofício de número 20. 19 e o 20, todos dois
vindo da Secretaria de Governo, que é o projeto de lei número 7, 2019, e o projeto de lei de número 8, 2019. Livro do expediente. Lei do expediente, agora passo as palavras aos senhores vereadores, para que demos o início ao início do pequeno expediente. Queria chamar o primeiro inscrito, o vereador Almir Fernando. Bate o escanteio, por favor. Vossa Excelência tem 5 minutos regimentais. Senhor presidente, boa tarde. Senhoras vereadoras, senhores vereadores. Cordial boa tarde ao vereador Felipe Francis Mar, que nos acompanhou, né, na Operação Inverno, lá na Guabiraba, junto com o prefeito Geraldo Júlio. Senhor presidente, o que me traz à tribuna, antes de iniciar o que me traz à tribuna, quero agradecer aqui as lideranças comunitárias que estão chegando aqui ao nosso plenário, né, nas nossas galerias. Daqui a pouco estarão ocupando aqui o nosso plenário também para fazer parte e comemorar o dia 15 de abril, que é o dia do Líder Comunitário. Mas iremos falar posteriormente sobre esse assunto nessa sessão solene, mas quero agradecer aos senhores e senhoras que já chegaram aqui, né? Depois a gente menciona nome por nome, né, que já estão aqui presentes. Após o encerramento da nossa sessão ordinária, estaremos começando a nossa sessão solene do dia do Líder Comunitário. Mas, senhor presidente Rinaldo Júnior, que está presidindo essa sessão, o que me traz à tribuna, é para dizer a todos vocês, vereadores e todos que nos acompanham, que infelizmente tivemos que adiar a nossa audiência pública, que seria sobre o abastecimento de água na Zona Norte. Uma solicitação da Compesa, eles pediram que a gente pudesse adiar, até porque está assumindo o novo diretor da direção metropolitana da Compesa, que é o Leonardo Bacelar, conhecido como Léo Bacelar, que era da Prefeitura, e agora está na Compesa, e iria fazer parte dessa audiência pública, e solicitou que nós pudéssemos adiar. E como eu não tenho como colocar no local por tempo hábil para fazer outra sessão nesse dia, estou encaminhando, memorando a presidência da Câmara para poder adiar essa audiência pública, mas iremos fazer posteriormente em junho, e eu espero que já com uma boa notícia do grande investimento que a Compesa prometeu de fazer de mais de 40 milhões para melhorar o abastecimento, a troca de tubulações, troca de válvulas, de bombas para jogar água para os córregos e morros da Zona Norte. E em maio teremos também a audiência pública sobre pontos de risco, mas o que a gente está vindo hoje aqui à tribuna é para dizer que estamos adiando, marcando uma nova data para essa audiência pública sobre o abastecimento de água na Zona Norte. Felipe Francis Mar, vereador da Zona Norte, sabe também do nosso sofrimento, acompanha o sofrimento, sabe de quanto a comunidade tem sofrido e que a Compesa tem tentado solucionar. Não tem sido fácil, né, o abastecimento de água, mas por conta de algumas questões técnicas também, além do escasso volume de água que existe, por conta da necessidade de fazer esse tipo de serviço para melhorar lá o sistema de abastecimento. E nós iremos esperar pacientemente e que a Compesa possa até iniciar esse trabalho antes da própria audiência e vir apenas explicar como será efetuado. Então, agradeço a oportunidade, senhor presidente, e convido a todos vocês para, logo mais após a sessão ordinária, participar da nossa sessão solene ao Dia do Líder Comunitário. Muito obrigado. Antes de passar para o próximo orador, queria convidar para assumir os trabalhos na presidência o senhor presidente Eduardo Marques. Ana Lúcia, agora. Tudo. Ana Lúcia, agora. Nesse momento, convido a vereadora Ana Lúcia. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde a todos os vereadores, senhora vereadora, senhor presidente, as pessoas que nos acompanham aqui nas galerias, o pessoal da imprensa e o que nos acompanha através da internet. Senhoras e senhores, eu subo à tribuna esta tarde para repercutir um convite. Na verdade, nós já falamos dessa audiência pública aqui,
mas eu vim aqui reforçar esse convite, pois amanhã estaremos realizando, pelo nosso mandato, uma audiência pública com um tema muito importante para todos: autismo e escola. Os desafios da inclusão que possibilitem aos portadores do TEA convivência social e aprendizagem. Nós participamos semana passada de uma audiência do vereador, proposta pelo vereador Maguari, também tratando da temática, focado em políticas públicas. Nós estivemos presentes, um debate muito propositivo, mas desta feita a nossa será focada na questão da inclusão. Inclusão essa, vereadora Aimee Carvalho, que nós temos recebido diversas mães em nosso gabinete, pais e mães, de filhos com autismo. E essas escolas, essas crianças não estão sendo atendidas como deveriam estar sendo na rede municipal de ensino. E, claro, a gente fica muito preocupado e precisa fazer esse debate, porque as famílias não podem guardar suas crianças como se elas fossem objetos que pudessem ser guardados em alguma gaveta e serem retiradas na hora em que convém ao poder público. É preciso a gente fazer esse debate, enfrentar essas dificuldades e cobrar a quem de fato compete a inclusão destas crianças, que as famílias lutam em todas as esferas. Elas têm dificuldades com relação ao atendimento médico, com relação à inclusão de práticas de esportes, mas é na escola que, apesar de existir uma lei que obrigue, que dê garantia a essa família de matrícula, essa inclusão ela apenas acontece para ser mais um número, mais uma estatística, vereador Rinaldo Júnior. Esta criança, de fato, ela está em casa quando apenas consta como uma estatística que a prefeitura apresenta. E isso é muito triste, a gente precisa tirar isso do papel, tornar isso real, vereador Felipe Francismar. Dar condições, de fato, da escola acolher essa criança com um acompanhante, que a lei diz que é obrigatório, e oportunizar, além de convivência social para esta criança, condições de aprendizagem. Este é o verdadeiro papel da escola, é para isso que a lei existe, para ser cumprida, mas ser cumprida com responsabilidade, não apenas para estar no papel, para representar uma estatística e para a prefeitura dizer que faz inclusão, mas na verdade ela não acontece porque as crianças estão em casa. Então eu convido a todos e a todas para amanhã se juntarem a nós nesse debate, onde estarão presentes as famílias, o Ministério Público, a Secretaria de Educação, as ONGs que fazem esse atendimento e, claro, as famílias, a quem mais interessa e a quem mais pediu para que fosse pautado por esta casa essa temática. Convido a todos mais uma vez, inclusive os jornalistas, a imprensa, para que venham somar conosco e dar publicidade a uma discussão tão importante. Muito obrigado e boa tarde. Obrigado, Excelência. Convido o vereador Ricardo Cruz. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores e senhoras vereadoras, público na galeria e todo o pessoal da imprensa. Essa tarde vem essa tribuna falar sobre robótica. Estive aqui a semana passada e a gente fez o pronunciamento sobre robótica nos bairros. Eu prometi conversar com o secretário de Educação e ele não recebeu. Eu vejo alguns vereadores subir essa tribuna reclamar do mau atendimento, às vezes do não atendimento de secretários aos vereadores, mas o secretário da Educação nos atendeu de forma muito cordial, foi muito solícito e, com certeza, nós avançamos numa posição muito boa no nosso bairro, o bairro do Pina e Brasília Teimosa. De antemão, quero agradecer ao secretário e também quero agradecer à senhora Cleoneide Brito, que ela é chefe da Divisão de Inovação Pedagógica em Tecnologia na Educação, e ao gerente-geral da articulação, o Maurílio Muniz, estiveram presentes também nessa reunião. Queria falar um pouco sobre o programa de robótica que eles me apresentaram, que acontece na nossa cidade de Recife e é muito bom. Ele é tão bom que já chegou a vencer a Olimpíadas no Brasil e chegar a 8º lugar em competições internacionais, ficando à frente de países como Estados Unidos, Alemanha, Canadá, Portugal, Rússia e Itália. Então, isso aí é uma referência, né? E não existia esse trabalho
na Prefeitura da cidade do Recife, e o prefeito Geraldo Júlio teve sensibilidade e tem feito esse trabalho, essa inovação tecnológica para as crianças e os jovens nas nossas escolas municipais. Em janeiro de 2014, o decreto 27.699 deu pontapé inicial para essa virada tecnológica dentro das nossas escolas municipais aqui em Recife. E hoje, nós ficamos alegres de ver que Recife se torna também uma referência. Nós tivemos aqui, eu falei já, e nós fomos campeões da Olimpíada Brasileira de Robótica. Isso aí foi ficou um marco histórico, né? Nós não tínhamos aqui no nosso município essa pegada em relação à implantação dessa base tecnológica dentro das escolas, e a partir desse decreto, a partir do desejo do Executivo Municipal, essas coisas começaram a acontecer. Muito feliz e dizer que nós estamos entrando também em contrato com as UTEC, que são as unidades tecnológicas da Prefeitura, que elas que formam o pessoal, capacita o pessoal que vai ensinar, vai passar robótica para as crianças, para os adolescentes, para os jovens nas escolas. Então, nós fizemos a nossa reunião e ficou acertado que eles têm umas unidades móveis, e essas unidades móveis irão também para o nosso bairro. Vamos ainda definir com o secretário e com o pessoal da articulação dele quais serão os dias do mês que essas unidades móveis vão levar esse ensinamento da tecnologia da robótica para os jovens, os adolescentes da nossa comunidade. Fiquei muito feliz de ter avançado nessa temática, porque a semana passada eu falei aqui da associação Cuidando das Pessoas e Salvando os Animais, lá em Brasília Teimosa, que já faz esse trabalho de levar às pessoas, os jovens do bairro, o ensino da robótica, que eu acho de grande relevância, de muita importância. Então, fico com essas palavras aqui, agradecendo a gestão e agradecendo em especial ao secretário da Educação por nos receber e a gente avançar nessa temática. Muito obrigado, uma boa tarde, Deus abençoe. Obrigado, Excelência. Convido o vereador Renato Antunes. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde a todas e a todos. Senhor presidente, queria repercutir, hoje pela manhã nós fizemos uma audiência que tratou sobre a merenda, vereadora Aimee. E eu fico feliz com o discurso do vereador Ricardo Cruz, falando da robótica, de fato. Eu lembro que, com muita independência, vereador André Regis, inclusive eu já até fui crítico do seu discurso no passado, que na educação a gente não pode fazer menos para fazer mais em algum lugar. A educação sempre é mais e mais. Mas eu queria que o mesmo carinho que a gente tivesse com a robótica, a gente tivesse carinho com a merenda das crianças, que é coisa fundamental. E essa audiência teve justamente esse olhar de trazer à tona, eu não digo denúncias, mas a realidade das escolas, para que houvesse um debate plural, onde nesse debate plural a gente escutou a Prefeitura do Recife, a gente escutou a Gerente Geral de Alimentação, escutamos o Comitê Gestor, representantes do Simpere, do Conselho Municipal de Educação, a vereadora Ana Lúcia estava presente representando a Comissão de Educação desta casa, representante dos pais e estudantes, a Associação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil, Conselho de Alimentação, o vereador Samuel Salazar estava presente, representação do gabinete do vereador André Regis, Ivan Moraes. Então foi uma audiência bem rica, onde a gente teve opiniões diversas, a gente conseguiu fazer um raio-x, vou usar a expressão aqui do vereador André Regis, da situação da merenda hoje. E a gente falava e destacava que essa discussão, vereador Almir Fernando, ela não pode ser feita sobre o viés ideológico, partidário, base e oposição. Quando eu discuto educação, é um tema comum da cidade do Recife. Mas a gente não pode se conformar com aquilo que a gente vê a nível de propaganda institucional, aquilo que se discute no planejamento, mas na prática não funciona. E foi quase que unânime, vereador, a situação da merenda nas escolas hoje. O que a gente percebeu, e está muito claro, que a Prefeitura do Recife planeja muito bem. E aqui eu ressalto o trabalho da Gerente Geral de Alimentação, onde ela fez uma apresentação tão fantástica, que eu quase que encerro a audiência pública naquele momento. Porque no papel a coisa funciona. Existe toda uma preocupação, desde a questão de nutrição, tudo que está alinhado com o governo federal para responder à verba, que também é federal. Mas o que falta? O tripé da gestão moderna, ela é composta por planejamento, execução e controle.
E é muito claro hoje, vereador Felipe Francismar, falo isso sem muita... a percepção que eu tenho da minha área técnica de gestor é que hoje a prefeitura planeja bem, tem boa intenção, tem boa vontade, mas a execução não está boa. A prova disso é que nas mais de 300 escolas, essa tem sido a reclamação. A merenda é insuficiente, porque ela não atende as crianças, e a gente sabe que existe uma questão social por trás disso. Não é responsabilidade da escola alimentar a criança, é verdade, é educar, é incluir. Mas nós sabemos que pela condição social do Recife, muitas daquelas crianças, prefeito João da Costa, Vossa Excelência, que conhece a realidade das escolas, vão para a escola e aquela talvez seja a única refeição do dia. E a alimentação está insuficiente. E foi gritante que todos concordaram com essa situação. E eu não falo só da questão da quantidade, mas da qualidade que está sendo ofertada. Existem algumas ilhas, algumas escolas, onde a merenda é muito boa. E muitas vezes essas são as escolas que aparecem nas propagandas institucionais. Mas tem escola que está recebendo, eu falei isso, eu denunciei isso, foi mostrado isso, que muitas vezes, claro, não é problema do prefeito que o pão está chegando mofado. A culpa é da empresa que está entregando errado, do gestor que está recebendo. Infelizmente, quem sofre com isso é a criança. Mas falta esse cuidado no planejamento, não. Na execução do contrato, na gestão contratual, no controle. Nós somos agentes públicos. E o agente público tem que planejar bem, tem que executar, mas tem que ter o órgão que controla. E nesse aspecto, vereador Felipe Francismar, compete a nós, Câmara Municipal, fazer esse trabalho de fiscalização, mas a Prefeitura tem que ter o que nós chamamos na administração moderna de controle interno. É aquele órgão que vai estar responsável para receber o feedback, para saber se a alimentação está chegando a contento. Então, eu estou falando aqui, não é só em nome do meu mandato, não. É no nome da nossa rede municipal que está sofrendo, vereador Carlos Gueiros, com uma alimentação insuficiente. Quem visita a escola aqui no Recife sabe, é só perguntar às crianças. Não estou falando simplesmente de alimentação do outro mundo, não. É o básico, senhores. É pão, muitas vezes, que está chegando mofado, sim. É uma sopa disfarçada de sopa de caldo, que na verdade é uma água misturada. Um suco que ninguém sabe identificar ao término de beber, se é acerola, se é pitanga ou o que danado é. Então fica esse alerta. Essa audiência pública, como eu falei, ela foi plural. Nós temos muitos encaminhamentos para fazer, alguns pedidos de informação, e eu quero a ajuda do governo, porque a ideia dessa audiência não é criticar o que está errado simplesmente, é mostrar o que está errado, mas vamos dar as mãos, vereador Carlos Gueiro, para mudar essa realidade e ter uma educação de qualidade, como está a robótica hoje. Eu tenho que aplaudir a gestão do PSB no que se concerne às questões da tecnologia, de trazer o entretenimento para a sala de aula, educar também com esse aspecto lúdico. Mas não pode ter um programa de robótica do primeiro mundo e ter uma merenda padrão terceiro, quarto, quinto mundo. Então fica aqui o nosso registro, só para concluir, Excelência. A audiência foi boa, propositiva, com ampla participação, mas a audiência boa é quando ela tem encaminhamentos, e esses encaminhamentos, ela propõe solução, e é isso que nós vamos fazer. Muito obrigado a todos, uma boa tarde, que Deus abençoe a cidade do Recife. Convido o vereador André Regis. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente Eduardo Marques, neste exato momento, o mundo todo acompanha com muita preocupação o que acontece, o trágico incêndio na Catedral de Notre-Dame, em Paris. Uma catedral, vereador Gilberto Alves, começou a ser construída em 1163 e foi concluída apenas 180 anos depois, em 1431. A catedral, que é um dos monumentos mais importantes da França, que sozinha é visitada por mais turistas do que o Brasil inteiro ao longo de um ano, vereador Carlos Gueiros, ela é um patrimônio universal, não é um patrimônio do povo francês, é um patrimônio de todos nós. Eu subo essa tribuna na medida em que nós temos aqui uma representação consular da França, o Consulado Geral da França, e eu peço licença, inclusive, presidente, para que, em nome da Câmara Municipal do Recife, a gente possa fazer um voto de
de pesar pelo ocorrido ao cônsul-geral Romain Louvet, colocando, inclusive, não apenas nosso sentimento de solidariedade, inclusive esta palavra que é tão famosa pela Revolução Francesa, liberté, égalité, fraternité. Inclusive a própria catedral sobreviveu à Revolução Francesa, porque os revolucionários queriam derrubar a própria catedral. A catedral, inclusive, que em sequência, inclusive, foi onde Napoleão foi coroado, imperador de todos os franceses. Eu aproveito este momento de tristeza ante a tragédia, porque mesmo um país rico, civilizado, berço das revoluções liberais, democráticas, vereador Ayrton Luna, parece que nesse caso pecou no que se refere à preservação do patrimônio da humanidade, no que se refere à demora da resposta, que custou bastante caro. Esperamos que não haja perda completa da catedral. Mas o fato é que nós aqui, vereadora Gorete, nós devemos aprender com essa tragédia, porque se nós não temos o patrimônio que tem os franceses ou a humanidade lá, a partir da Catedral de Notre-Dame, nós temos aqui igualmente riquezas da humanidade e que nós somos depositários. Notadamente, inclusive, aqui pertinho nós encontramos a Concatedral da Madre de Deus, um patrimônio também da humanidade, todo o patrimônio barroco que o Recife guarda. Como é que nós estamos em termos de preservação, em termos de cuidados com uma possibilidade de um incêndio? Ora, se uma catedral importante como a de Notre-Dame não está imune e com todos os recursos disponíveis para que o incêndio não termine por fazer com que esse patrimônio desapareça, imagine aqui a nossa preocupação com o patrimônio da cidade do Recife. Então, nesse sentido, o voto de solidariedade ao povo francês, notadamente ao Consulado-Geral da França aqui na cidade do Recife, senhor presidente. Muito obrigado. Excelência, convido a vereadora Aimee Carvalho. Vossa Excelência tem 5 minutos. Não, João da Costa encerra. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, público, imprensa aqui presente. Pela primeira vez na história, há mais avós no mundo do que netos. De acordo com a Organização das Nações Unidas, são 705 milhões de pessoas acima de 65 anos e 680 milhões entre 0 e 4 anos. As estimativas apontam para um crescente desequilíbrio entre os mais velhos e os mais jovens até o ano de 2050. Haverá 2 pessoas com mais de 65 anos para cada uma entre 0 e 4 anos. Essa desproporção simboliza uma tendência que os demógrafos vêm acompanhando há décadas. Na maioria dos países, estamos vivendo mais e tendo cada vez menos filhos. Em junho do ano passado, o IBGE apresentou uma pesquisa apontando que, em 20 anos, o número de idosos vai superar o número de crianças e adolescentes de até 15 anos no Brasil. O momento de pensarmos o futuro da pessoa idosa é este. Não podemos adiar uma discussão urgente como esta. Temos que garantir o envelhecimento com dignidade e respeito. Na terça e quarta-feira da semana passada, o Conselho Municipal da Pessoa Idosa promoveu 2 pré-conferências para tratar do tema. Amanhã teremos mais um encontro no Auditório Capiba, na Prefeitura do Recife.
Este trabalho é uma preparação para a 5ª Conferência Municipal da Pessoa Idosa, que este ano acontece nos dias 25 e 26 de abril, no Recife Praia Hotel. Teremos por tema os desafios de envelhecer no século XXI e o papel das políticas públicas. O evento é promovido pela Prefeitura da cidade do Recife e pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa, onde tenho a honra de representar esta Casa Legislativa. Quero, inclusive, aproveitar a oportunidade e parabenizar o CONDIR. O Conselho, além de muitíssimo organizado, trabalha incansavelmente e com muito carinho todas as atividades e programações voltadas para a pessoa idosa. Os encontros de trabalho são sempre muito produtivos e fazer parte deste grupo tem sido um prazer enorme. O trabalho do CONDIR é fundamental para a pessoa idosa, recifense e precisa visibilidade. O que se faz ali é muito maior do que aquilo que conhecemos. O trabalho realmente não para. Quero aqui afirmar meu compromisso em divulgar e propagar as atividades deste importante conselho. Então, vamos em frente, conto com o apoio e a participação dos meus pares para esse trabalho. Obrigada e boa tarde. Obrigado, Excelência. Convido o último vereador inscrito no pequeno expediente, o vereador João da Costa. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, quem nos acompanha aqui da galeria ou pela internet, saudar a todos vocês. Quando eu estava subindo aqui, o vereador Renato Antunes, até terminar a legislatura, viu, Renato? Desculpe aí. Olha, suba aí, João, e meta o pau em Bolsonaro. Eu digo, como você está adivinhando, né? Olha, pessoal, Renato, na semana passada, você falou aqui das dificuldades que teve no Conselho Municipal de Educação. E na semana passada, o presidente Bolsonaro, cumprindo a sua determinação de que veio para destruir e não para construir, de uma canetada só, está retirando da institucionalidade brasileira mais de 700 conselhos de participação social. E eu vejo aqui, caros vereadores e vereadoras, quanto é importante a participação da sociedade nos diversos conselhos que nós participamos. Nós mesmos aqui, quando convocamos uma audiência pública, é para que a política pública tenha participação da sociedade. A democracia não se resume apenas no ato de votar. Foi por isso que a Constituição de 1988 aprovou uma série de conselhos para que a sociedade, para que o poder legislativo pudesse ter participação ativa na definição das políticas públicas pelo poder executivo. É um crime a participação e é preciso que aqueles que defendem a participação da sociedade, aqueles que participam de conselhos, possam levantar a voz contra essa atitude anticonstitucional, porque a definição da participação social na construção de políticas públicas no Brasil é uma definição da Constituição. E isso não pode, de uma canetada só, vereadora Aimee Carvalho, a gente destruir a participação da sociedade nesses conselhos. Veja a relação de algum dos conselhos que o presidente Bolsonaro está extinguindo a nível nacional. O Conselho da Transparência Pública e Combate à Corrupção,
o Conselho de Promoção e Direitos da Comunidade LGBT, o Conselho Nacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos, o Conselho da Erradicação do Trabalho Escravo, o Conselho Nacional da Política sobre Drogas, o Conselho Nacional do Direito dos Idosos, o Conselho Nacional da Erradicação do Trabalho Infantil. Essa é uma destruição da democracia no Brasil, da participação social, do controle da sociedade sobre o conjunto das políticas públicas. E diz que esses conselhos é uma visão ideológica do PT. O Conselho da Pessoa, o Conselho Nacional da Pessoa, da Promoção da Política Pública para a Pessoa com Deficiência, foi criado por Fernando Henrique Cardoso em 1999. Não foi invenção do PT. Muitos desses conselhos, eles foram criados antes do PT chegar ao governo federal. É verdade que o PT ampliou o processo da participação social na definição e na execução das políticas públicas. Desses 700, o governo federal, o governo do presidente Bolsonaro, quer deixar apenas 50. É reduzir a participação da sociedade na fiscalização das políticas públicas. Nós vamos abrir aqui um debate sobre isso, porque isso vai ter repercussão nos conselhos estaduais e nos conselhos municipais. Você não erradica Conselho Nacional se isso não repercutir diretamente nos conselhos estaduais e municipais, dos quais muitos de nós vereadores, fazemos parte. É isso, senhor presidente. Obrigado, excelência. Nesse momento... Senhor presidente, pela ordem. Excelência. Queria que nós fizéssemos um minuto de silêncio em consequência do falecimento do irmão do nosso querido Rogério de Luca, que foi sexta-feira e foi sepultado no sábado. Defiro o pedido de Vossa Excelência e ao nosso querido colega todos os nossos sentimentos. Convido todos os vereadores e vereadoras para, de pé, respeitarmos um minuto de silêncio. Nesse momento, peço ao vereador Hélio Guabiraba que faça o registro das presenças dos senhores vereadores e vereadoras no plenário. Registramos a presença de 26 vereadores, presidente. Havendo o número legal, passo ao prolongamento do expediente. Solicito o vereador Almir Fernando que faça a leitura. Discussão única do requerimento 1643 de 2019, de autoria do vereador Samuel Salazar. Coloco em discussão. Encerrar a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 1684 e 1685 de 2019, os dois de autoria do vereador Hélio Guabiraba. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 1673 de 2019, de autoria do vereador João da Costa. Coloco em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 1709 de 2019, da autoria do vereador André Regis. Coloco em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Encerrado o prolongamento do expediente.
Nesse momento eu passo a ordem do dia, solicito ao vereador Hélio Guabiraba que faça a leitura. Acho que não sai, apertei. Requerimento de número 15.090 ao número 16.096/2019, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Requerimento de número 1600/2019, 1601/2019, 1642/2019, 1644/2019, 1645/2019, 1646/2019, 1690/2019, 1691/2019, todos de autoria do vereador Samuel Salazar. Coloco todos em discussão. Senhor presidente, eu peço vistas do requerimento 1644. Defiro o pedido de Vossa Excelência. Continue a discussão. Encerrar a discussão, votação. Os seus vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Requerimento 1602, 1603, 1604, 1635, 1636, todos do vereador Benjamin da Saúde. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Requerimento de número 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1617, 1618, 1664, 1665, 1666, 1667, todos do vereador Chico Kiko. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Requerimento de número 1611, 1612, 1613, todos do vereador Augusto Carrera. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Requerimento de número 1614, 1615, 1616, 1626, 1668, 1669, 1670, todos do vereador Aderaldo Pinto. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Requerimento de número 1620, 1619, 1620, 1621, 1622, 1627, 1628, 1629, 1631, 1632, 1633, 1686, 1687, todos da vereadora Gorete Queiroz. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Requerimento de número 1625, 1638, 1639, 1672, todos do vereador Davi Muniz. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Requerimento 1634, 1637, todos do vereador Renato Antunes. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Requerimento 1640, 1641, do vereador Felipe Francimar. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Requerimento de número 1647, do vereador Ivan Moraes.
Coloca em discussão. Encerrar a discussão. Votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de número 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1650, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1707, todos da vereadora Ana Lúcia. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Requerimento 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1681, 1682, 1683, todos do vereador Hélio Guabiraba. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Requerimento de número 1663, do vereador Jaime Asfora. Coloca em discussão. Encerrar a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de número 1671, da vereadora Aimee Carvalho. Coloca em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de número 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1688, 1697, 1698, 1705, 1706, todos do vereador Aerto Luna. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Requerimento de número 1708, do vereador João da Costa. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de número 1689, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, todos do vereador André Regis. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Requerimento de número 17. Primeira discussão. Desculpa. Primeira discussão dos pareceres de número 145/2019 e 74/2019 da vereadora Michele Colles. Coloco em primeira discussão. Encerrada a primeira discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres 148/2019 e 117/2019 do vereador Samuel Salazar. Coloco em primeira discussão. Encerrada a primeira discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres de número 142, 133/2019 do vereador Alcide Teixeira Neto, Netinho. Coloco em discussão, em primeira discussão. Encerrada a primeira discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão dos pareceres número 141 e 541 do vereador Benjamin da Saúde. Coloco em primeira discussão. Encerrada a primeira discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do parecer de número... Discussão única... Discussão única 3/5. É verdade. Senhor presidente, queria solicitar a Vossa Excelência se pudesse botar a votação 3/5 em bloco. O vereador Almir Fernando
pede para colocarmos os próximos decretos legislativos em bloco. Peço autorização do plenário, se não houver nenhum vereador ou vereadora que queira discutir, defiro o pedido de Vossa Excelência. Solicito ao vereador Hélio Guabiraba que faça a leitura de todos eles. Todos. Discussão única dos pareceres números 60/2019, 90/2019, 124/19, 84/2019, 88/2019, todos do Poder Executivo. Todos são decretos projeto de decreto legislativos, né? Senhoras e senhores, coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Trata-se de matéria de 3/5. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que registrem seus votos no painel. Votou não. Vereador Carlos Gueiros, como vota Vossa Excelência. Vereador Hélio Guabiraba. Vereador Herto Luna. Vereador André Regis. Vereador Antônio Luiz Neto. Vereador Augusto Carreras. Vereador Samuel Salazar. Como vota Vossa Excelência? Tem mais alguma coisa aí? Tem mais? Ok. Encerrada a votação, solicito ao vereador Hélio Guabiraba que anuncie o resultado. Presidente, 26 vereadores votaram sim. Nenhum contra e nenhuma abstenção. Aprovados. Encerrado a ordem do dia. Não há prolongamento da ordem do dia? Não. Nesse momento, passo ao grande expediente. Convido o primeiro vereador inscrito, vereador Jaime Asfora. Declínio, senhor presidente. Ok, Excelência. Vereadora Gorete Queiroz. Vossa Excelência tem 15 minutos. André Regis. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, imprensa aqui presente, senhores cidadãos de Recife que estão ocupando o plenário desta casa hoje, redes sociais que estão acompanhando também pelo site da Câmara. Senhores, eu venho mais uma vez aqui no plenário desta casa falar sobre morte. Eu venho mais uma vez ocupando esse espaço legislativo para falar sobre chacina, para falar sobre seres sencientes, seres, indivíduos que são mortos indiscriminadamente, simplesmente pelo fato de existirem. Recentemente eu estive aqui nessa tribuna para falar sobre a chacina de animais em Fernando de Noronha. Gatos e cães que foram assassinados com veneno por um funcionário da administração municipal já afastado. Hoje eu volto a falar nesta casa sobre a situação dos animais que vivem numa área
próximo à Ponte da Torre. Esses animais que são abandonados neste local. E que este final de semana tivemos o número de 19 animais assassinados. Eu quero lembrar os senhores que a semana passada, na quarta-feira passada, nós fizemos uma audiência pública nesta Câmara, onde juntamos, no plenário desta casa, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, Ministério Público, representantes da Prefeitura do Recife, exatamente para discutir essa questão de maus tratos a animais, que é um crime previsto em lei e que parece que é uma grande brincadeira, onde a gente não tem realmente quem investigue, quem ajude neste caso. E eu lembro mais uma vez, senhores, por isso que eu pedi um tempo hoje maior do grande expediente, para lembrar que aquele que maltrata o animal, ele é um potencial agressor humano. Este final de semana, um elemento sai da sua casa com veneno para matar gatos, simplesmente porque está incomodado com esses animais naquela área, que é uma área pública, mas que nós já estamos há anos pedindo providências da Prefeitura do Recife, ou para a retirada dos animais, ou para ações efetivas que possam coibir massacres que acontecem lá permanentemente. Há cerca de 4 anos eu estive lá como ativista da causa animal, onde uma chacina com mais de 30 animais tinha sido cometida. Estivemos lá colocando velas e cruzes em luto por aquela morte. Agora, como vereadora, estive lá em mais um caso de uma chacina cometida no local. E, pasmem, e senhores, que ao abordar um comerciante lá do local, eu fui praticamente agredida por esse comerciante, senhor presidente, que levantou-se e veio me agredir com palavras, gritando, colocando a mão no meu rosto, tudo gravado, que minha assessoria estava gravando, simplesmente por eu ter perguntado a esse comerciante qual era o problema dele com aqueles animais. Porque esse comerciante fez um abaixo-assinado, onde já haviam mais, segundo ele, de 140 assinaturas. Ele já tinha ido ao Ministério Público para pedir a retirada dos animais de lá. Eu simplesmente cheguei para esse comerciante e disse: por que eles lhe incomodam tanto? E apenas essa pergunta, vereador Jaime Asfora, o cidadão achou que eu estava acusando de ter sido o autor da chacina, quando eu absolutamente disse nada, muito pelo contrário, eu disse: o senhor que está colocando a carapuça. Porque nós vamos levar o caso ao DEPOMA, Delegacia de Polícia do Meio Ambiente, que tem a obrigação de investigar, e a DEPOMA, que no inquérito vai apontar quem foram os culpados. Esse elemento imbuiu-se de uma agressividade que os senhores não fazem ideia. E eu estava lá como ativista, eu estava lá como defensora animal, como eu sempre fui, ao longo desses anos em todos. Né? E, se não, poderia ter chamado a Polícia Militar, né, tomado alguma providência mais enérgica, mas eu preferi deixar o cidadão jogar todo o ódio dele, destilar todo o ódio dele, inclusive me ameaçando de que iria me levar ao Ministério Público, pelo fato de eu ter me identificado como vereadora, me apresentei como vereadora da cidade do Recife, do mesmo jeito que ele se apresentou como o senhor fulano de tal, e eu fui extremamente cordial em relação a isso. Mas discuto com atenção a parte do vereador Jaime Asfora. Vereadora Goreto Queiroz, eu queria lhe parabenizar por todo o seu trabalho, que eu conheço há muito tempo, já tive a sorte, o privilégio de trabalhar com Vossa Excelência. Nós trabalhávamos juntos, né? E eu sei da sua seriedade como militante da causa animal, que eu conheci ainda na campanha de 2012. E eu morei na Torre um bom tempo, uns 3 anos, e eu andava muito por ali. E eu sou testemunha que esse problema realmente é recorrente. Exato. Eu já saí da Torre para morar em Casa Forte, onde eu moro, desde 2014. Mas entre 2011 e 2014 eu morei ali, justamente ali, uns 1 quilômetro dali, na rua de trás da Beira Rio. E também já recebi, não agora, mas em outras épocas, queixas
denúncia das pessoas desses atos covardes e cruéis que acontecem ali. Então, hoje eu estou tomando conhecimento agora desse fato, por Vossa Excelência, quero lhe parabenizar pelo trabalho, me solidarizar com todos os militantes da causa animal, né? Por mais essa chacina, ali tem sido realmente um lugar de chacina de gatos, né? Infelizmente, vai e volta, e a prefeitura não cuida daquilo de maneira perene, né? Não adota uma política para aquilo ali ter uma destinação mais saudável ou não criminosa. Inclusive, por muito tempo ali, aquela academia da cidade, ou academia Recife, eu não sei direito, vivia como um espaço como uma mini Cracolândia, como um espaço de consumo por dependentes químicos de crack, às vezes até de alojamento de criminosos e de traficantes, uma pena numa área tão rica do Recife, para turismo, né, no pé da ponte da Torre, um bairro tão aprazível como a ponte que liga a Torre às Graças, numa área tão bonita mesmo do Recife, importante. Por último, eu queria dizer que eu sempre fui ligado ao tema do combate à violência doméstica. E tem um livro, que quem me presenteou esse livro, quem me deu esse livro de presente, foi a própria farmacêutica Maria da Penha, nome da lei, que é amiga minha pessoal, que mostra a correlação, com base numa pesquisa científica, entre agressores de animais e agressores de mulheres no que diz respeito ao crime de violência doméstica. Realmente essa conexão perversa existe e Vossa Excelência abordou aqui em relação ao crime em geral. Parabéns. Obrigada, vereador Jaime Asfora. Incorporo com muita alegria e honra o seu à parte e reafirmando o que Vossa Excelência disse, aquele local continua sendo um local onde abrigam menores, não é, e crack, etc. Tivemos uma reunião nesta casa, não era vereadora, mas acho que há uns 2 anos atrás, o tema era a questão da Beira Rio, e naquela audiência pública ficou definido que a Prefeitura do Recife iria tomar algumas providências em relação a essas pessoas que precisam de ajuda, e iria tomar também algumas providências em relação ao extermínio dos animais, com câmeras, não é? E também com iluminação. A iluminação foi feita de imediato, mas hoje eu estive lá, a iluminação não mais existe, porque os próprios frequentadores noturnos fazem questão de quebrar as luminárias e os equipamentos que lá existiam, que estavam com uma certa segurança, e a situação permanece a mesma, depois de tantos e tantos anos de luta. E Vossa Excelência lembrou muito bem o que eu venho dito aqui há vários momentos, né, quando eu ocupo essa tribuna, de que quando a gente está aqui falando de chacina animal, isso não é uma questão menos importante ou mais importante do que os temas que os senhores vereadores trazem aqui. É um problema de segurança pública. É um problema de segurança pública. E dissemos isso na audiência pública da última quarta-feira, com a presença da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil, exatamente mostrando essa relação direta entre aquele que mata um animal inocente e o crime que pode ser cometido pelos mais vulneráveis da sociedade, que são as crianças, as mulheres, os idosos, os animais, e, por que não, também os homens, não é? Que são também vítimas desses elementos, desses malfeitores. Como dissemos aqui, o FBI já apontou que 80% dos serial killers americanos, senhores, dos assassinos americanos, começaram sua vida de crime maltratando animais, matando gato envenenado, jogando o gato do 7º andar para ver se ele tem 7 vidas. Isso já mostra um comportamento de agressividade, um comportamento prejudicial à sociedade. Hoje, nos Estados Unidos, a questão animal é vista com seriedade, porque quando se pratica um crime contra o animal, se pratica um crime contra a sociedade. Está lá no documento do FBI. Bom, senhores, diante dessa situação, o que é que o que é que nós poderíamos fazer? Nós fomos, mais uma vez, ao DEPOMA, prestar queixa oficial, até para que a polícia pudesse solicitar dos prédios ao lado as imagens das câmeras. Nós também vamos nos reunir com os moradores locais. Vereador, se o senhor tiver algum conhecimento de alguém próximo também que puder participar dessas reuniões, nós vamos procurar a Associação dos Moradores, vamos conversar com os comerciantes para tentar viabilizar uma solução para
essa situação. Como já tentamos várias vezes, através da Prefeitura, TACs do Ministério Público, e isso não funciona, eu, pessoalmente, vou instituir, já estou fazendo uma pesquisa para colocar um sistema de segurança na área. Não vai ser a vereadora Gorete Queiroz, não, vai ser a ativista que vai contratar um sistema de segurança com câmeras e com motos para passarem lá no local. Já que a Prefeitura não faz, a gente arregaça a manga e faz. Outra coisa que nós decidimos nessa visita de hoje, vamos reencaminhar os requerimentos para a Prefeitura, para os equipamentos danificados na área, né? Principalmente iluminação. Vamos priorizar campanhas de conscientização e abandono na área com placas educativas. Já solicitei a minha equipe de comunicação para fazer todo um estudo da área e ver de que forma a gente pode ocupar todo o espaço com essas informações, placas claras, dizendo: maltratar animais é crime, você pode ser preso. Área vigiada. Tentar minimizar esse problema tão recorrente. Vamos também priorizar eventos de adoção com aqueles animais daquela área. E vamos solicitar à Prefeitura e alguns veterinários nossos parceiros fazermos um mutirão de esterilização dos animais das comunidades no entorno da torre. Então, são algumas soluções que podem, eu talvez não diga resolver, porque a maldade é tão intrínseca no ser humano que a gente não consegue resolver a maldade do outro. Mas a gente consegue prevenir que aquele malfeitor faça um mal a terceiros. Mas a gente pretende, com essas pequenas ações, tentar minimizar a situação, principalmente nessa questão do entorno da área, que aí eu vou ter uma preocupação pessoal como vereadora, para analisar a situação daquelas comunidades, ver o que se precisa ser feito em termos de atendimento aos animais daquela região, né, esterilização, atendimento veterinário, e aí nós vamos, através da Prefeitura e dos nossos veterinários, amigos veterinários parceiros, conseguir atingir essa comunidade e também com conscientização, principalmente com conscientização. Então, agradeço a atenção dos senhores e vamos aguardar que a Prefeitura também se coloque numa posição de que não fique apenas aguardando, mas que também haja, que é isso que nós esperamos. Obrigada. Obrigado, vereador. Presidente, pela ordem. Pois não, Pedro. Eu entrei em entendimento com o vereador autor do requerimento, que eu pedi vistas, e eu quero, nesse momento, devolver o requerimento da vista que solicitei. Parabéns, vereador. E aproveito a oportunidade e convido o vereador André Regis para a tribuna. Vossa Excelência tem 15 minutos. Pode falar. Aperta o botão. Tá ligado? Tá. Esse mesmo requerimento que Gueiros pediu... Presidente, esse requerimento que Gueiros pediu vista, eu tô retirando. 1644. Vereador Samuel Salazar, retira de pauta o requerimento 1644. Gostaria de chamar para ocupar seu espaço o vereador João da Costa. Declinou o vereador João da Costa. Não havendo mais nenhum vereador nem vereadora para ocupar o grande expediente, eu encerro a presente reunião convocando os senhores vereadores para a próxima reunião solene, logo mais, em homenagem ao Dia do Líder Comunitário. É uma homenagem do vereador Almir Fernando. E gostaria de convocar a todos em regime regimental para amanhã, no horário de sempre. Não havendo mais nem menos, encerro a presente sessão, convocando todos vocês amanhã no horário de sempre.
para a reunião solene logo mais às 16h30.